Você sabia que mais de 90% dos homens consumiram pornografia neste último mês? E o pior, muitos tentam parar, mas acabam voltando para o mesmo ciclo de arrependimento e frustração. E se isso te soa familiar, não quer dizer que você seja fraco. Apenas que o seu cérebro ele foi treinado para consumir pornografia por conta da dopamina barata. Mas se eu te disser que existe um hábito simples, muito fácil de adquirir, que pode reverter esse jogo e que não faz com que você só dependa de força de vontade para vencer esse vício. Eu sou o Marcelo Félix, eu sou criador do método Reboot Alpha, que é um método prático 100% online que ajuda homens a vencerem o vício em pornografia e reconstruírem a sua masculinidade de forma mais forte, mais equilibrada. Eu mesmo já lutei contra isso, já testei de tudo: aplicativos, terapias, promessas vazias, até eu descobrir que a leitura feita do modo certo pode te salvar disso. Não é teoria, é prática e ciência, e para mim, como cristão, é fé aplicada. Mas você adapta para o que te faz sentido. Nesse vídeo você vai aprender por que a leitura diária reprograma a sua mente, como quebrar padrões automáticos com minutos por dia. Minutos, coisas de 5 minutos de leitura diária. Só, nada além disso. 5 minutos. Um sistema simples de mudança real, com opções bíblicas, neurociência e até livros clássicos como Meditações de Marco Aurélio, Hábitos Atômicos do James Clear e outros. Vou citar, vou dar exemplos para vocês. Na descrição do vídeo eu deixei um presente para você. É um e-book que fala sobre os efeitos nocivos da pornografia no nosso corpo. É de graça, é um presente. Clica lá e baixa o seu. Por que a leitura funciona contra padrões viciantes? Veja bem, o que são os vícios? Os vícios são loops, ciclos de 3 etapas. A primeira etapa é o gatilho, é aquilo que gera a vontade da ação. A segunda etapa é a ação em si. E a terceira etapa é a dopamina barata. E onde que a leitura entra nisso? A leitura interrompe esse ciclo. No momento que o gatilho acionar a ação de você consumir pornografia, você vai consumir a leitura. E a leitura vai te gerar um outro tipo de dopamina, que não é a dopamina barata, que vem do vício em pornografia. É uma dopamina mais substancial, com mais qualidade, vamos assim dizer. E quais os principais benefícios da leitura? Primeiro deles, você vai treinar a recompensa profunda. Diferentemente do prazer do vício, ler ativa reflexão e foco. É como se fosse uma mini terapia. Existem estudos que mostram queda de ansiedade durante o processo de leitura. Segundo benefício, cria novas conexões neurais. A repetição diária vai fortalecer a sua mente, vai deixar ela alinhada com o seu propósito, com aquilo que você consumir. Se você desejar consumir algo de estoicismo, então você vai alinhar a sua mente com o estoicismo. Se você é cristão, deseja consumir provérbios na Bíblia, vai alinhar sua mente com a sua fé cristã. Terceiro benefício da leitura. A leitura ela é terapêutica. Textos de valores sobre superação melhoram o seu controle emocional. Você vai ser um cara mais comedido, vai ter maior temperança, autocontrole. Vai conseguir controlar os seus impulsos de uma melhor maneira. Quarto benefício da leitura, ela vai reorientar a sua identidade. Reforça quem você quer ser, sem dogmas. É prático para qualquer pessoa. Resumindo, leitura certa mais consistência diária é igual uma mente forte e o vício enfraquecido. Agora que eu já falei de maneira geral como que a leitura vai influenciar a sua mente, o seu cérebro, o seu organismo, vamos para os pilares práticos onde a mágica acontece. Você não precisa virar um monge leitor, um rato de biblioteca.
tá certo? O que você precisa é de um hábito consistente. Começando pelo pilar 1, que é a base de tudo. Microleitura e consistência. Você já tentou começar um hábito e desistiu porque parecia grande demais? Eu também. Até aprender que o segredo é começar com o mínimo, com pequenos passos. Microleitura é isso. 5 minutos ou uma página por dia, só isso, nada além disso. Você vai começar com 5 minutos de leitura ou uma página. Mas por quê? Porque hábitos se formam com a frequência, com a consistência, não com intensidade. Não adianta você começar hoje a ler 1 hora, 2, 3 horas sem parar. É preciso que você mantenha uma consistência de leitura diária para você reforçar uma conexão neural. Um estudo da University College London mostrou que para você formar um novo hábito, leva em média 66 dias de repetição simples. 66 dias. Consistência pode variar. Algumas pessoas vão precisar de mais dias, outras de menos dias. Mas o ponto é esse: a consistência vence a intensidade. Você precisa de frequência, consistência, realizar aquele hábito diariamente até a conexão neural se fortalecer. Imagina só, 5 minutos diários treinam o seu cérebro para você priorizar reflexão, para você melhorar o seu foco, a sua capacidade de pensamento profundo, como os atletas que constroem força emocional no dia a dia, diariamente, desde guerreiros samurais a filósofos modernos. Consistência, frequência. Na prática é super simples, tem alguns passos, são 4. O primeiro deles é você definir o gatilho, ou seja, quando que a ação vai acontecer, quando o seu hábito de leitura vai acontecer. Pode ser assim que acordar, depois do café da manhã, no intervalo do trabalho, antes de dormir. Eu, pessoalmente, leio muito à noite, perto de dormir. Então, quando eu vejo que estou perto de dormir, faltando 2, 3 horas para dormir, eu me tranco no meu escritório e começo a ler. Eu adoro ler, é um hábito que eu construí. Marcelo, você nasceu amando ler? Não. Eu comecei a ler, foi um hábito que eu construí desde pequeno. O primeiro livro que eu peguei para ler de verdade foi o Manual dos Escoteiros do Tio Patinhas. Eu acho que era do Tio Patinhas. Vou deixar a foto dele aqui para vocês verem. Eu tinha acho que 7 anos, mais ou menos. E quando eu comprei ele na banca de jornal, eu comprei porque ele vinha com uma fivelinha de plástico, algo parecido com isso. Não foi nem para ler. Eu peguei, achei interessante e a partir dali eu comecei a ler diariamente, gibis, comecei com gibis. Daí entra o segundo passo, deixa tudo pronto. O segundo passo é você deixar o livro às mãos. O livro tem que estar próximo de você, o livro que você escolher ler tem que estar sempre por perto, na sua bolsa, na sua mochila, visível. Por quê? Para você não ter desculpas para não ler depois. Terceiro passo, proteja o mínimo. Como assim, Marcelo, proteja o mínimo? Você não tem 5 minutos para ler hoje? Então leia 2. Não tem 2? Leia 1. Mas tem que ler, o mínimo que seja. Proteja o mínimo. Como eu falei antes, o importante não é a intensidade, é a frequência. Ah, Marcelo, eu tinha definido que eu ia ler uma página por dia. Não conseguiu? Leia metade. Mantenha o hábito, o mínimo que seja, mas leia. Quarto passo, use uma linguagem de identidade. A partir de hoje você fala, eu sou um leitor voraz. Mesmo que você leia uma página por dia, fale para você mesmo, eu sou um leitor voraz, eu leio diariamente, eu amo ler. Porque você vai construir uma identidade baseada nisso. Então, para de falar, eu vou tentar ler hoje, eu vou tentar ler amanhã quando acordar. Não, tira o tentar. Tentar não existe, apenas faça, cumpra com a sua obrigação. Leia o que você estabeleceu, leia. Fechou? Então são 4 passos. Defina o gatilho, deixa o livro à mostra, proteja o mínimo e use uma linguagem de identidade. Assuma o seu compromisso. Pilar 2, leitura ativa.
Ler passivamente é como se você estivesse vendo um filme sem pensar a respeito. Você assiste e se diverte, mas não aprende nada, não muda nada. Leitura ativa é o upgrade, é você processar aquilo que você está lendo para fixar e aplicar. Mas por quê? Porque o seu cérebro ele aprende recuperando informação e não só absorvendo. Estudos mostram que você tentar lembrar e explicar aquilo que você leu retém a informação de modo significativamente, diferentemente só de você ler. Quais são os passos práticos de uma leitura ativa? Primeiro passo, você vai pegar um caderno, certo? Não importa qual caderno seja, pode ser seu habit tracker, seu bullet journal, seu caderno de agradecimento, seu caderno dos sonhos, seu caderno de sabedoria, não importa o nome que você dá para esse caderno. Você vai anotar 3 coisas que você aprendeu com aquela leitura. Esse é o primeiro passo, sem olhar o que você leu. Leu, anota 3 coisas que você aprendeu com aquela leitura. Segundo passo, você vai entender por que aquilo que você aprendeu importa para você. Onde você vai aplicar aquilo? Qual a diferença que aquilo faz na sua vida? Como pode te melhorar como pessoa, na sua profissão, no seu dia a dia, nos seus relacionamentos? Por que aquele aprendizado importa para você? Você não precisa escrever, mas você precisa refletir sobre isso, pensar muito a respeito disso. Terceiro passo, qual é a ação? O que você aprendeu de prático? O que você vai fazer? Qual vai ser a mudança prática na sua vida? Qual vai ser sua nova atitude com aquilo que você aprendeu? Qual comportamento seu vai mudar? Qual ponto de vista seu se alterou com aquele novo conhecimento? Por exemplo, você leu na sua Bíblia, em Provérbios, o seguinte provérbio: o prudente controla as palavras. Tá certo? Você leu isso. O prudente controla as palavras. Aí você anota no seu caderno: eu aprendi que o silêncio é força, que o prudente usa o silêncio como força. E por que isso é importante? Porque Marcelo, tenho mania de reagir rápido, de não pensar antes de reagir. É um exemplo, tá, gente? Então, se você é um cara que não é comedido, que não tem temperança, que não é equilibrado, a ponto de você parar, tentar entender a situação para depois responder, é muito importante para você. Então, importa porque você normalmente reage rapidamente às coisas e não pensa. E qual ação você vai adotar com aquele novo conhecimento? Você vai respirar antes de responder. Você vai respirar, vai pensar, vai refletir sobre qualquer que seja a situação para depois responder. Eu fiz isso na minha vida e vi a minha paciência aumentar. Eu saí de um cara que respondia muito rapidamente às coisas, às circunstâncias, e passei a ser um cara mais comedido, com mais temperança, mais equilibrado. Isso é uma verdade absoluta. Acontece na sua vida quando você aplica o conhecimento que aprendeu. Agora vamos para o pilar 3. Pilar 3, narrativa imersiva. Vai ser a substituição dos loops dopaminérgicos. Eu vou te explicar de maneira mais simples. Você já sentiu que o vício não é só o ato, mas aquela expectativa de alívio rápido da dopamina? Tipo, a dopamina explode, certo? Quando você chega no ápice, vem aquela enxurrada de dopamina, mas depois ela deixa um vazio. Você fica meio que frustrado, oco por dentro. É como se você estivesse bebendo água salgada para matar a sede. Eu vivi isso, dias inteiros perdidos em loops. Até que um dia eu descobri que leituras imersivas substituem isso de forma limpa. Por que isso? Porque narrativas ativam a mesma área de recompensa no cérebro que o vício atinge, só que de forma sustentável. Estudos mostram que narrativas imersivas boas, de verdade, que você mergulha, histórias envolventes, faz com que você viva aquilo de forma real.
e faz você repensar as suas atitudes sem esforço. Pensa em atletas como David Goggins, que adora ler biografias para construir uma resistência mental, ou filósofos como Viktor Frankl, que sobreviveu a campos de concentração nazista, depois começou a escrever sobre propósito. Na prática, tenha um livro âncora, um livro imersivo de alguém que você admira, que tenha uma história boa, um ensinamento bom, sempre às mãos. Pode ser o livro do Goggins, né? Do David Goggins, aquele Can't Hurt Me. Ou pode ser do Viktor Frankl mesmo, que é Uma Vida em Busca de Sentido, ou qualquer outro. Eu estou lendo livros técnicos, tá certo? Tá aqui, ó. No momento eu tô lendo esse livro, Como Convencer Alguém em 90 Segundos, e esse aqui, ó, do Robert Greene, Maestria. Mas eu tenho esse livro aqui comigo, ó. Nunca Desista dos Seus Sonhos, do Augusto Cury. É maravilhoso. Já é a 5ª ou 6ª vez que eu tô lendo. Então sempre tenha livros com narrativas imersivas próximo de você, para você ter acesso sempre que você tiver uma brecha para ler. Quando o impulso bater, ao invés de você ir para a ação de consumir pornografia, você pega um livro, tem uma página, lê 2. Se force a ler. Em pouco tempo, o seu cérebro vai estar condicionado com aquele gatilho para ler livros e não acessar o vício. O seu cérebro vai preferir continuar aquela história do que o vício. E isso é um upgrade que você está dando. O seu cérebro está escolhendo opções saudáveis que te enriquecem. É como se você fosse um guerreiro trocando uma espada velha, enferrujada, que não te servia para nada, por uma espada nova, brilhante, reluzente, forte, que vai te deixar mais confiante, mais valoroso. Imagina isso, ao invés de você estar com o celular, só scrollando vídeos no TikTok, no Instagram, nos shorts do YouTube, você tá com um livro em mãos. Olha, você tá substituindo isso, que está apodrecendo o seu cérebro. Você perde massa encefálica quando você fica viciado em alguma coisa. Uma coisa nociva, com dopamina barata, com enxurradas dopaminérgicas que afetam o seu sistema de recompensa, te desequilibra. Você está escolhendo isso. Te dá poder, te dá valor, te dá informação, que melhora suas conexões neurais, que aumenta o seu vocabulário, que te dá um novo ponto de vista, uma nova visão de vida. O que você acha que é mais saudável para você? Ficar rolando telas no TikTok, vídeos no TikTok? Ou ler? Ler um livro bom, Maestria, do Robert Greene, que vai te ensinar meios cognitivos de alcançar o que você quiser da vida. Ou a Bíblia, certo? Marcelo, eu sou cristão, leia a Bíblia. Eu mesmo leio todos os dias. Leio Provérbios e Salmos todos os dias. Todos os dias. Virou um hábito. Você pode construir esse hábito. Começa pequeno. Uma folha por dia, uma página. Um capítulo que seja. Leia. Adquira o hábito de leitura. Marcelo, eu não tenho dom. Não é questão de ter dom, não é questão de gostar. É questão de você desenvolver o hábito. Agora vamos para o pilar 4, que ancora tudo na sua identidade. Pilar 4, leitura como âncora moral e cognitiva. Esse pilar é sobre você usar a leitura para lembrar quem você é nos momentos mais difíceis da sua vida. Não é dogmático, mas é prático. É como se fosse uma bússola interna. Por quê? Porque textos de sabedoria reforçam valores, criando uma espécie de escudo mental. Se te inspira, como a mim, use a Bíblia, leia Provérbios, que vai te dar muitas lições sobre autocontrole. Se você não é cristão, use Meditações de Marco Aurélio. Vai te dar o mesmo tipo de lição, só que baseada no estoicismo. Estoicismo para foco. Usado por diferentes líderes de diferentes culturas, desde imperadores romanos até CEOs de empresas modernas. E se você optar pelo estoicismo, eu te indico o Ryan Holiday. É muito bom. É muito bom. Tem um livro dele, Diário Estoico, que ele tem uma meditação por dia. Você pode começar por essa. Todo dia, de 1º de janeiro até 31 de dezembro, tem um trecho de uma meditação e ele escreve meia página a respeito daquilo. Você já vai adquirir o hábito de leitura.
Eu estou lendo um outro livro dele que chama-se O Pai Estoico. É na mesma pegada, é como se fosse um diário do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro, que ele te dá dicas de como agir como um pai estoico, um pai que orienta, que direciona o filho. É muito bom. Se você optar pelo estoicismo, eu te indico Ryan Holiday. Perfeito, você já tem os 4 primeiros pilares no bolso: leitura, microleitura, leitura ativa, narrativa imersiva, leitura como âncora moral. Agora, o pilar 5º, que vai ancorar tudo. Pilar 5, transformar a leitura em comportamento. Leitura é ótimo, mas sozinha não quebra vícios. Precisa virar ação. Eu aprendi isso na marra, gente. Eu era viciado em livros, vivia em livrarias. Eu adorava a livraria Cultura do Shopping Vila Lobos, amava. Ia lá, tomava um café e voltava com 2, 3 livros na mão, toda semana. Infelizmente, eu só lia, mas não aplicava. Só lia. Eu vivia consumindo informações e não transformava aquilo em ação. Você ler muito, mas não aplicar, não muda. A mudança vem com ação. Agora, imagina como os filósofos gregos ou até os guerreiros africanos, eles usavam a sabedoria para ações diárias. É o mesmo aqui. Você está reconstruindo a sua masculinidade com uma força equilibrada. Passos concretos, super simples, leva só 1 minuto. Primeiro passo, de tudo que você leu no dia, qual frase te tocou? Qual frase te marcou, te chamou mais atenção? Esse é o primeiro passo. Descubra qual é essa frase, escreva essa frase, leia essa frase e entenda essa frase. Segundo passo, o que essa frase pede para você mudar? Qual o comportamento que ela está mudando em você? Como você pode conectar isso ao seu vício, a uma melhora de vida, a quebra de um loop negativo? O que você pode fazer para melhorar? O que essa frase te propõe? Terceiro passo, uma ação de 30 segundos. Você pensou na frase, ela te orientou o que fazer? Faça durante 30 segundos. Seja respirar melhor, seja meditar, seja agradecer, não importa. O que aquela frase te propôs, coloque em prática. Coloque no mínimo 30 segundos, no mínimo. Assim você vai estar transformando leitura em comportamento. Por exemplo, você fez uma leitura de Marco Aurélio. Está falando sobre autocontrole. Você pega então o seu celular, se controla, coloca no modo avião por 30 minutos. Certo? Ou na hora que a ação te levar a prática, na hora que o gatilho te levar a praticar aquela ação do seu vício, respira fundo, 30 segundos, se concentra em um livro, na sua Bíblia ou em outro livro qualquer que você esteja lendo que possa te enriquecer e dedique-se 5 minutos à leitura daquele livro. Autocontrole. Você está transformando leitura em prática. Então hoje eu te apresentei nesse vídeo um hábito fantástico que vai te ajudar a quebrar vícios, reprogramar a sua mente e fortalecer a sua masculinidade, que é a leitura intencional. Não como estereótipo, mas como equilíbrio emocional, como foco, visto em culturas do mundo todo. E os 5 pilares-chave desse hábito são: primeiro, microleitura e consistência. 5 minutos diários para consistência, ou uma página ou meia. Consistência, frequência. Segundo pilar, leitura ativa. Processar para memorizar e aplicar. Isso dobra a sua retenção do conhecimento. Isso faz a mudança. Pilar 3, narrativas imersivas. Você substitui a dopamina vazia por histórias nutritivas, valorosas, que te contribuem para o crescimento. Pilar 4, âncora moral. Textos como provérbios da Bíblia ou textos do estoicismo para identidade. E para ancorar tudo, o pilar 5, que é transformar a leitura em ação, onde vai acontecer a verdadeira mudança. Você vai começar a aplicar todo o conhecimento que você está obtendo com a leitura, uma mudança duradoura na sua vida. Com rotina, ciência e superação de barreiras, você tem as ferramentas ideais
para essa mudança acontecer. Eu vi isso acontecer na minha vida e eu estou vendo isso acontecer na vida de muitos homens que estão adotando o hábito de leitura para superar vícios. Você começa pequeno, 5 minutos por dia, uma página, e de repente tá gigante. Você tá lendo um livro, 2, 3 livros por mês. O importante é o primeiro passo junto com a frequência, com a consistência. Presta atenção, você não precisa vencer o seu vício hoje. Basta você dar o primeiro passo em busca de uma mudança real. E a leitura pode ser esse primeiro passo. A leitura intencional pode te ajudar a vencer qualquer vício. Com a leitura, você reconstrói o seu cérebro, constrói novas conexões neurais, fica mais forte, se torna um homem mais maduro. Você se torna um homem livre. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe. Se gostou deste conteúdo, se inscreva no canal. Tem muito material desse tipo que vai te ajudar a ficar um homem mais maduro, mais forte, mais dono de si, protagonista da sua vida e da sua história. Foi uma honra para mim te ter até esse momento do vídeo, quase no finalzinho. E eu espero que você alcance todos os seus sonhos, todos os objetivos que você definiu para você. Tá certo? Muito obrigado pela atenção. Fique com Deus.